E a dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, e é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, quando você tem que treinar bastante para se preparar fisicamente, para a temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 km por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 km, você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá acreditando em mim, que eu vou estar lá na hora do vamos ver e vou corresponder à expectativa deles. Então, eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. Então, acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. Tudo que eu alcancei até hoje eu devo à minha família. Vale chorar agora. E aos meus pais, né? Então, foi meu pai que me colocou no kart, que me levou todos os domingos, me levava todos os domingos à tarde brincar num lugar fechado, um kart de 1 HP, andava 10 por hora e eu gostei da brincadeira e fui em frente. E ele que sempre me apoiou e me ensinou tudo aquilo que eu aprendi, eventualmente. E apliquei tudo isso, toda essa energia no automobilismo. Então, se eu estou hoje na Fórmula 1, com 26 anos de idade, jovem, com muito tempo ainda para frente, e com a experiência toda que eu adquiri, que eu comecei tão jovem, tão pequeno, eu devo aos meus pais. E era minha mãe que ficava no pé dele e mandava ele tirar o kart de mim quando eu ia mal na escola. Quando não tinha nota no semestre, tomava o kart de mim e eu ficava sem kart. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o para trás chegando, eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Red Box, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu tô feliz demais e a emoção foi muito grande. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa para sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente. Ficou alguém no caminho que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo, com quem eu fui até hoje duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo.
pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo, então eu quero make up para tudo isso daqui para frente. Quer dizer que o papai é que deu o presente. Foi. E daí eu gostei da brincadeira e fui em frente. Não parou mais. Cadê o Ayrton? Já tava... Eu tive o privilégio de fazer da minha brincadeira, do meu hobby, a minha profissão, né? E hoje me divirto, curto muito e ainda sou pago, né? Pra me divertir. Eu costumo dizer a mesma coisa. Que nem você, tamo junto. A gente faz o que gosta, não tem nada melhor. Só que eu acho que eu corro menos risco, mas também ganho menos dinheiro. Quer dizer, tudo é equilibrado. Tá ali, ó, tá ali. Ayrton, e aquela parada de motor a 3 voltas? Faltavam 3 voltas. Faltava. Você saltou, a tua cara tava louco da vida. Aquilo é pelo fato de você ter sido obrigado a forçar um pouco o carro, pelo fato de ter parado, trocado pneu, foi para 7º. Isso influi em alguma coisa ou não? Geralmente sim, mas não naquela corrida, porque foi uma corrida de chuva, então o motor é o menos exigido, porque a gente anda muito abaixo dos limites do motor. E foi realmente um defeito que aconteceu e me tirou 3 voltas do final. Não era para ser. Depois de tudo aquilo, daquela luta toda, não era para ser, mas pelo menos eu tive a oportunidade de lutar e de chegar até o fim, provar e mostrar para mim mesmo que eu era capaz de vencer em todas aquelas condições. E aquilo foi importante. Eu levei aquilo como um fator positivo para me dar força para ir para a próxima, né? Porque se você deixar a coisa virar negativa, aí você perde inclusive a força de lutar e é uma luta constante. Perde o ímpeto, né? É importantíssimo a motivação, o ímpeto. Agora, o piloto acaba dominando essa sensação de medo? É um desafio você dominar a sensação do medo e procurando sempre novos limites. Então você faz uma curva a 250 km por hora ou a 300, você sabe que determinada curva você não tem área de escape, não tem área para erro, não tem margem para erro. Se você errar, o impacto é enorme. Então aquele desafio de ir um pouquinho mais, ir mais forte, mais veloz e sentindo que o limite está perto e a sensação do perigo aumentando é muito atraente. E o desafio de você controlar essa sensação, de ter o domínio da situação, é um privilégio que eu acho que poucos têm, de passar por essa experiência. Ela é especial e é constante. Quando você guia no limite, quando você está vencendo, para vencer você tem que andar rápido, estar sempre ali, e para fazer uma pole position você tem que estar sempre perto desses limites. E é uma coisa muito atraente, muito motivante, e tem só que manter a cabeça sempre fria para dominar e nunca ultrapassar demais esses limites, porque aí acaba se machucando, né? Cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai, e é sem fim. A gente, para vencer, tem que estar disposto a fazer o troço para valer e com muito amor, sobretudo, também. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.